Agora. Pessoal, voltamos à nossa live. Nós tivemos um probleminha técnico, mas a gente já resolveu. E o Léo estava falando, vamos retomar o assunto. O Léo estava falando aqui da onde o movimento entrou na vida dele e a importância de continuar a luta para se tornar uma lenda. Não deixa de se tornar uma lenda na nossa vida. Léo, vamos lá, Léo. Ô, André, eu estava falando que eu conheci um movimento social exatamente através do projeto Meninos e Meninas de Rua, né? O áudio está tudo bem aí? Tá conseguindo me ouvir? Estou te conseguindo ouvir, mas está vindo um retorno para mim. Tudo bem. Peraí, então, peraí só um pouquinho. Tá. Agora sim. Está conseguindo me ouvir, né? Então, foi exatamente a partir do projeto Meninos e Meninas de Rua que eu tive acesso aos movimentos sociais, né? Primeiro, ao movimento nacional de meninos e meninas de rua, por exemplo, tive a oportunidade de participar do 4º Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que eram encontros que reuniam meninos e meninas que estavam em situação de rua, de vários estados brasileiros, né? Infelizmente, muitos desses meninos e meninas, muitos não estão mais hoje entre nós porque foram assassinados, foram vítimas aí da violência policial e coisa do tipo, né? Mas, felizmente, nós temos várias pessoas que estão aí nessa luta ainda, contribuindo, né? Com outros movimentos, inclusive, né? Então, logo depois, tive a oportunidade de conhecer o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, participei de diversas ocupações, participei, inclusive, resistindo de algumas reintegrações de posse, né? No movimento do movimento sem terra, e participei do processo de organização das famílias para ocupação lá no terreno do terreno que a gente elegou como acampamento Santos Dias, né? Era um trabalho que a gente iniciou 2 anos antes da ocupação. A primeira ideia, a primeira proposta era a gente organizar as famílias, para as famílias voltarem para seus estados de origem e, a partir dali, fazer a luta pela reforma agrária. No entanto, no decorrer do trabalho, nós estamos percebendo que essas famílias, na verdade, elas já tinham suas raízes desenvolvidas aqui na região, né? Já tinha filho na escola, ou seja, já tinha as relações estabelecidas aqui na região e não queria voltar mais para a sua terra de origem, né? Para suas cidades de origem e tal. E foi a partir dali que, em diálogo com o MTST, a gente começou a trabalhar com essas famílias, porque várias dessas famílias moravam em situações de risco, em encostas, e que todo ano, na época de chuva, tinha problemas com deslizamento e tal. E a cidade sempre enfrentou um problema muito grande no que diz respeito à moradia, né? Nós tivemos um avanço no governo Marinho, na época que ele foi prefeito, no que diz respeito à moradia, mas, historicamente, a questão da moradia sempre foi abandonada aqui na cidade, né? Então, essa sobrevivência, por exemplo, para morar, acabou fazendo com que as cidades se desenvolvessem de forma, não gosto muito da palavra, mas de forma desordenada, e muitas pessoas ainda estão em situação de risco. Então, nós fizemos lá a ocupação, sofremos uma das maiores mobilizações policiais da época para despejar as famílias, isso em 2003, e em 2005, Andressa, 2005, teve as fortes chuvas aqui em São Bernardo, e a partir dessas chuvas tiveram vários deslizamentos, e, infelizmente, 17 pessoas tiveram as suas vidas interrompidas por culpa de uma administração que não priorizava a questão da habitação, e também era exatamente as famílias que fizeram a ocupação Santos Dias, ou seja, que estavam denunciando que a cidade precisava dar uma atenção, um olhar para a questão da moradia. E eu não estou dizendo que, assim, que
você tem que dar moradia para as pessoas. Eu acho que assim, a moradia é um direito, que você precisa criar condições para que essas pessoas adquiram esse direito, né? E não transformar a questão da moradia do ponto de vista só de mercado, né? Do ponto de vista de mercado, criar um direito, transformar um direito em um produto. Eu acho que isso é o equívoco, mas sem o interesse do capitalismo, que é outra discussão. Agora, foi a partir daí que eu comecei a perceber que o movimento, as pessoas organizadas através dos movimentos é que vai sim dar as respostas necessárias para as suas necessidades. Porque nada acontece do nada, né? Nada, sempre, toda ação tem uma reação. Se a gente fica parado esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. O tempo vai passar e a gente vai ficando velho e as coisas não vão acontecendo. Então, a gente tem que estar em movimento. A gente tem que estar na luta. Se a gente não luta, se muitas pessoas lá atrás não se colocaram à disposição, não se tivesse se colocado à disposição de fazer a luta pelos nossos direitos, muito provavelmente a gente não estaria aqui dialogando sobre essas questões, porque foi exatamente por conta de pessoas que lutaram contra a ditadura militar que hoje a gente tem, por exemplo, a liberdade de poder dialogar por meio das redes sociais sobre temas políticos. Se não fosse isso, daqui a pouco eu ia ter aqui 2 camburão da polícia para me prender, me torturar e sumir com o meu corpo por aí, né? Mas foi exatamente por conta dos movimentos sociais que hoje nós temos, por exemplo, esse direito de poder estar dialogando aqui. Léo, na sua opinião, como esse problema de moradia seria resolvido se seguisse realmente um planejamento ou um projeto? Como você vê isso de uma forma solucionada? Porque a gente sempre traz esse debate de que nós lutamos, nós vamos lá, a gente mostra a nossa base, a gente mostra a nossa força. Mas qual seria para você a solução desse problema? Como você resolveria esse problema? Olha, eu acho que assim, o problema da moradia, do ponto de vista de resistência, ele só é resolvido a partir da luta. A partir do momento que as pessoas se organizam em movimentos, nós temos o MTST aí, um movimento muito importante aí de luta para a garantia do direito à moradia, mas temos vários outros movimentos importantes, né? Então, eu acho que assim, do ponto de vista de resistência, a luta só vai, e o direito à moradia só vai ser, de fato, solucionado a partir do momento que as pessoas se unirem, se organizarem e fazer as lutas necessárias. Agora, o que a gente percebe, por exemplo, tem gente que fala o seguinte, nós temos um problema de moradia na cidade porque nós não temos lugares para todas as pessoas morarem. Isso não é verdade. Se a gente anda, por exemplo, em São Bernardo, em qualquer cidade do país, você vai ver, por exemplo, vários prédios abandonados, várias casas abandonadas porque as pessoas insistem na questão da especulação imobiliária, ou seja, segura o terreno lá para ele ganhar valor e só depois que vai transformar aquilo em algum investimento, mas nunca é para cumprir nunca é para cumprir com a sua função social. Então, nós temos, por exemplo, em São Bernardo, vários prédios, várias casas de pessoas que têm, por exemplo, outras casas que moram, por exemplo, em mansão, e enquanto isso tem pessoas morando na rua. Eu não estou aqui defendendo, por exemplo, que a gente tem que acabar com a propriedade privada. Ao contrário, eu acho que todo mundo tem que ter direito à propriedade privada. E aí, quando eu falo propriedade privada, é um lugar para ela proteger os seus filhos, para se proteger da chuva, se proteger do sol, poder dormir em paz, enfim. Então, assim, não é dizer que a gente é contra a propriedade privada. Ao contrário, que todo mundo que tenha o direito à propriedade. Então, se a gente pudesse, por exemplo, se a gente tivesse governantes preocupados em governando sério e transformasse essas propriedades que estão de forma não utilizadas para servir como moradia para as pessoas que estão nas ruas, para as pessoas que estão pagando aluguel, porque é o seguinte, não só precisa de moradia quem está morando na rua.
quem paga aluguel também precisa de moradia, porque muitas das vezes a pessoa ganha R$ 1.000, 1.200 de salário e paga 800 de aluguel. Então, a qualidade de vida dos filhos, de si próprio, vai lá embaixo, porque grande parte daquilo que ele ou que ela recebe durante o mês de trabalho vai para o aluguel, né? Que dinheiro que poderia, por exemplo, ser investido em levar o filho e a filha no cinema, né? Comprar um alimento de maior qualidade, conseguir garantir no mínimo três alimentações, refeições diárias. E muitas das vezes, muitas famílias não têm condições de fazer isso porque moram de aluguel e a maior parte do recurso que consegue trabalhando é para pagar aluguel. Inclusive, né, Léo, quando você fala desses imóveis desocupados, a própria Constituição diz isso, né? Que pode sim, o governo ele tem esse poder de pegar esse imóvel desocupado e fazer com que as pessoas que não tenham onde morar possam ter uma moradia. E quando a gente fala também da importância da luta, você falou, né, da alimentação, a gente também tem que lembrar que recentemente, por conta de via, o atual prefeito da nossa cidade, ele saiu derrubando tudo, deixando as pessoas sem moradia, deixando as pessoas sem condições de morar. Aí eu faço a pergunta, né? É muito simples a gente só ver. Difícil é a gente estar na situação. Como é que uma família que tem uma criança ou tem um adulto com uma necessidade especial, com uma deficiência, passa a ter toda a sua base, sua estrutura, porque a moradia ela também representa a raiz da pessoa destruída. E eles acabam não tendo esse tipo de respaldo. Porque foi o que aconteceu. A gente vai aumentar as vias, então vamos tirar todo mundo, vamos derrubar todo mundo. Só que as pessoas, como é que ficam nessa situação? Onde é que elas se encaixam nessa situação? Porque a gente veio trazendo outras lives falando berrantemente da inclusão social. E quando a gente fala de luta de moradia, eu acredito que você, melhor do que eu, possa falar isso melhor. A gente também tem que lembrar que é um conjunto. A luta também vem pautada na educação, a luta também vem pautada na saúde, não somente em moradia, mas na construção de um ser humano, de um cidadão. Eu acho importante você ressaltar, porque hoje a gente carece muito disso. A política de hoje, ela veio se moldando numa política voltada apenas para as pessoas que têm as coisas. E virou-se as costas para as pessoas que não têm. Eu não sei se é uma visão apenas minha, mas eu gostaria que você colocasse isso, porque acho que é importante a gente falar que hoje a gente precisa de um todo, hoje a gente precisa de uma conjuntura, a gente precisa de uma unidade. É que, na verdade, acho que assim, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Tem alguma música que fala um pouco sobre isso, né? E eu acho que você tem razão mesmo. A gente vivenciou um pouco isso quando algumas famílias saíram dos alojamentos aqui de São Bernardo e foram para os prédios. E aí a gente começou a identificar que as famílias não tinham, por exemplo, condições, por exemplo, de pagar o gás que era encanado, não tinham condições de pagar a eletricidade e não tinham condição de pagar a água. Então, além da moradia, é importante que você possibilite, que você pense a cidade, uma cidade que oportunize, por exemplo, o acesso ao emprego para as pessoas, né? É importante também que em torno da moradia você tenha espaço de lazer, você tenha escolas de qualidade, você tenha creches, você tenha, por exemplo, de fato, um aparato em que as pessoas consigam ter acesso ao bem que é construído pela humanidade, né? Porque não adianta também você fazer um monte de prédio e aí no local onde que a escola sei lá, 1 hora de ônibus no horário de pico, né? Então você tem que criar sim um aparato. Agora, como você bem falou, nós temos aqui em São Bernardo, infelizmente, um prefeito que, durante o período mais crítico da pandemia, vinha a público, através das suas lives, dizer para as pessoas: fique em casa, fique em casa.
No outro dia de manhã, estava lá a GCM de forma arbitrária, de forma extremamente violenta, derrubando as casas das pessoas. Então, como que essas pessoas iam ficar em casa se o próprio órgão público estava derrubando as casas dessas pessoas, né? Então, infelizmente, nós não temos. E aí é importante, Andressa, a gente está vivendo nesse período eleitoral. É importante sempre levar em consideração. Quando a gente fala, por exemplo, de que a Constituição, você bem citou, de que a Constituição ela prevê que esses imóveis desocupados eles têm que cumprir uma função social. E a função social pode ser através de gerar emprego ou de moradia popular, e que muitos governantes não fazem isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes esses caras, eles são eleitos comprando o voto da população, né? E aí, quem que financia a campanha deles? São exatamente esses especuladores imobiliários. Então, não adianta, por exemplo, no processo eleitoral, eu ir lá e aceitar a cesta básica, em troca disso, votar na pessoa e depois passar 4 anos reclamando, né? Então, eu até entendo, né, que dentro desse período aí de desemprego, de crise, e que as pessoas acabam se submetendo a trocar o seu voto por um alimento, ou por qualquer coisa nesse sentido. Mas o que eu tenho observado, Andressa, aí eu acho que é importante deixar registrado, é que muitas pessoas estão ficando muito atentas a esse tipo de comportamento. A gente percebe que as pessoas estão muito mais criteriosas em quem vai votar. Então, é importante, por exemplo, votar em pessoas que, de fato, estão preocupadas com a nossa comunidade, né, com quem tem história na luta. Eu acho que é esse o caminho aí para a gente conseguir garantir aí representantes, tanto no executivo quanto no legislativo, que de fato construam uma cidade acessível, uma cidade para as pessoas, não uma cidade para panelinha, para grupinhos específicos. A cidade é de todos e é de todas. Léo, o que seria para você uma São Bernardo ideal? Olha, pergunta difícil, viu? Acho que para mim, eu acho que eu posso até chutar, mas eu não teria aqui como dizer para você como que seria uma cidade ideal. Mas para mim, eu acho que uma cidade boa para se viver era uma cidade onde as pessoas pudessem transitar e não ter, por exemplo, obstáculo, mesmo elas tendo uma idade avançada e ser deficiente. Uma cidade ideal para mim é uma cidade onde as pessoas pudessem ter a liberdade de transitar nos seus espaços sem sofrer discriminação racial ou preconceito por qualquer outro motivo. Uma cidade ideal para mim é uma cidade onde as pessoas possam ter acesso a oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, onde as pessoas possam ter, por exemplo, acesso a uma saúde de qualidade, né? A uma educação de qualidade, onde as crianças não fiquem 1, 2 anos na fila de espera aguardando uma vaga na creche, onde crianças e idosos não fiquem, ou qualquer pessoa, independente da idade, fique 6 meses esperando uma consulta médica ou um exame para diagnóstico de alguns sintomas ali que está lhe incomodando. Então, uma cidade ideal para mim seria uma cidade que pudesse respeitar os direitos humanos das pessoas, independente de que se é negro, se é nordestino, se é mulher, enfim. Defender uma cidade ideal é dizer que a cidade também tem que respeitar a questão de gênero. Estou aqui maravilhada, porque sempre falar com você é aprender, é poder construir uma formação para si mesmo. Léo, eu venho observando o quanto é importante a gente que tem um pouco mais de conhecimento construir e formar as outras pessoas. Na sua opinião, esse tipo de trabalho é um trabalho de base? Qual a importância para você do trabalho de base? Olha, Andressa, eu sou fruto do trabalho de base, né? O projeto fazia os atendimentos
e tinha os núcleos de base dentro das comunidades que fazia a formação com os meninos e meninas, né? A gente, principalmente o pessoal mais progressista, tem criticado muito as igrejas porque tem conseguido eleger vários representantes para o Conselho Tutelar, para a Câmara dos Vereadores, para o Executivo, inclusive contribuiu para eleger esse sujeito que hoje é presidente do país. Mas a igreja, por exemplo, está fazendo um trabalho de base importante das comunidades. Todo domingo está lá, às vezes 3 vezes por semana fazendo atividade. E eu acho que os movimentos sociais têm perdido isso. Os partidos progressistas têm perdido isso, né? Eu acho que o trabalho de base é super importante para trazer esclarecimento para as pessoas, para construir saberes, né? E para que a gente consiga, de fato, fazer a resistência necessária. Senão as pessoas acabam acreditando em pessoas que têm interesses duvidosos, né? Então, você pega, por exemplo, vários grupos hoje dentro da comunidade fazendo trabalho de base, mas, no entanto, utiliza essas pessoas como massa de manobra. E eu acho que o nosso papel como ativistas, né, em defesa do direito humano, construir saber com essas pessoas para que a gente faça aí os enfrentamentos necessários para construir uma sociedade mais justa, né? E é necessário continuar acreditando que um outro mundo é possível e que esse mundo possível só vai ser de forma inclusiva e justo se as pessoas forem tratadas de forma respeitosa, inclusive no processo de construção. Muito bom. A gente tá. Seu tempo está apertado. Na verdade, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, por você ter me dado essa abertura para poder conversar com você, para as pessoas poderem conhecer você e terem a mesma admiração que eu tenho por você, carinho, respeito. A última, né? Infelizmente, para finalizar, porque você tem outros compromissos. Mas, Léo, com tudo isso que a gente está vivendo hoje, o projeto Meninos e Meninas, ele continua sendo ameaçado? Olha, estão sendo feitos todos os procedimentos legais aí na justiça para evitar essa atrocidade aí contra a história, né? Contra a história dos meninos e meninas de rua, não só de São Bernardo, mas do estado de São Paulo e do Brasil. O projeto contribuiu com muitos momentos de luta, né? E quando você quer, por exemplo, acabar com a força, você primeiro investe em tentar acabar com a história. Tirar o projeto de lá é uma tentativa de acabar com a nossa história e nós não podemos permitir isso. É necessário, acho que, acompanhar a página do projeto Meninos e Meninas de Rua, né? Eu tenho acompanhado as informações de lá e seguido a orientação da coordenação. Hoje, quem está à frente é o Marquinhos e a Néia e vários outros companheiros e companheiras que vêm fazendo os enfrentamentos desnecessários. Eu acho que o que vai impedir que isso ocorra vai ser a nossa disponibilidade de luta. Então, quem quiser contribuir para evitar que o projeto Meninos e Meninas de Rua, de fato, venha sofrer esse despejo, é só acompanhar a página do projeto Meninos e Meninas de Rua no Facebook e ficar atento nas orientações. Dizer para você, para finalizar, Andressa, que eu sou porque nós somos juntos, sabe? Eu fico muito lisonjeado, por exemplo, com as considerações que você faz ao meu respeito, mas nós somos sempre um pouquinho do outro, né? Eu sou um pouquinho de Andressa, Andressa é um pouquinho de mim, e a gente é um pouco de muita gente. A gente não está aqui sozinho, a gente está aqui um para contribuir com o outro, com a outra, e construir e fortalecer esse processo juntos e juntas. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo se foi. O Léo, ele tem um outro compromisso, então a gente tentou enxugar. Mas, Léo, saiba que aqui, todas as vezes que você quiser falar, tiver algum tema, alguma coisa que você acha que é importante trazer, o canal está aberto para você usá-lo da melhor maneira possível. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder finalizar e você dar continuidade num outro projeto que você está fazendo.
Eu acho que a minha consideração final, acho que é só agradecer de forma muito carinhosa a todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão, que vão assistir esse vídeo depois, e dizer que é o seguinte, a gente só consegue, de fato, construir algo se for a partir da luta coletiva, né? Então, está aqui um companheiro à disposição para lutar em conjunto e em coletivo aí para construir uma cidade mais justa, uma cidade que, de fato, respeita as pessoas e que não derrube as casas das pessoas, como tem ocorrido aqui em São Bernardo. Léo, muito obrigado. Meu abraço a você, aos seus filhos, que eu sou fã dos seus filhos, por tudo, né? Eles são um pouquinho de você, mas eles são pessoinhas, os irmãos bugados. São pessoinhas incríveis, eu acompanho eles. Um beijo para todo mundo que assistiu a nossa live. Pessoal, muito obrigado. Amanhã a gente vai ter uma live muito importante com o pai Rick de Badagui. Ele vai falar de felicidade. Vamos colocar em prática a felicidade, vamos lembrar que o nosso trabalho de luta, nosso trabalho de construção, de movimento, de organização, ele é constante e nos dá total felicidade para continuar e fazer a diferença. Assim como o Léo foi e é na minha vida. Léo, muito obrigado, um beijo, muito axé para você e até a próxima. Gratidão, Neguinha. Fica em paz. Qualquer coisa, estamos por aqui.